pessoal, boa tarde aí a todos e a todas. Vamos lá com a nova aulinha de matemática básica, certo? Mas antes de começar a aula, eu quero fazer um questionamento aqui. Quem nunca se perguntou lá no 6º ano, quando foi para o 7º ano, por que era feliz e não sabia, Lá no 6º ano a gente só aprende números, que na verdade matemática é isso, é apenas números. Aí quando chega no 7º ano, aparece uma coisinha aí desse tipo, aí é quando o aluno diz assim: meu Deus do céu, quem foi o louco que misturou matemática, cálculo, números com alfabeto, Mas aí nesse vídeo eu vou mostrar a vocês que isso não é um bicho de 7 cabeças, talvez de 8, talvez de 9, mas não é um bicho de 7 cabeças. Sim, e hoje vamos aprender o que são monômios, certo? O nome parece um pouco esquisito, mas na verdade monômios é a mesma coisa que termos algébricos, ok? É a mesma coisa. Termos, porque cada um desses a gente diz que é um termo, e algébricos, quando eu falo a palavra aí álgebra, é aquela mistura de números com letras, ok? E aí vamos entender um pouquinho o que é isso, Quando você era lá no fundamental, 6º ano, você só conhecia os números, Inclusive você só conhecia os números positivos, depois ficou conhecendo números negativos, para depois aparecer as chamadas variáveis, que na verdade são as letras, ok? Então, vê só, coloquei aqui alguns exemplos de monômios, certo? Então, o que é que vem a ser monômios? Monômios é apenas um número? Sim. Apenas uma letra? Também. E também é um conjunto das duas? Aqui eu tenho números e letras? Também. Certo? Então, toda vez que você vê apenas um número, seja ele positivo ou negativo, você vê uma letra ou com um expoente, certo? Ou sem ele, não tem problema. Ou se você vê tudo junto, números e letras. Tudo isso aqui é considerado um monômio ou termos algébricos, ok? E aí muitos alunos perguntam assim: o que danada é essa letra? É a letra de fato do alfabeto? Ok? Na verdade, a letra ela quer dizer o seguinte: vê só, se eu te disser assim, aqui eu tenho um número positivo, número 2. Aqui eu tenho um número também positivo. Lembra nas outras aulas que eu tinha dito o seguinte: quando o número não aparece o sinal, quer dizer que ele também é positivo. Ou seja, aqui eu sei que 3 é positivo. E esse aqui seria um número positivo ou um número negativo? E aí nas aulas passadas eu tinha dito o seguinte: quando não aparece o sinal aqui na frente, é porque ele é um número positivo. É porque quando um número é positivo, não é obrigado você colocar o sinal, ok? E aqui eu tenho um número negativo. Então, esses números aqui, eles são conhecidos. Aqui é o número 2, aqui é o número 3, aqui é o número 5. Se eu coloco o número x, isso aqui é uma representação. Aqui eu quero dizer que esse x pode ser qualquer valor, dependendo do conjunto trabalhado. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma questão que ela diz assim: temos, o número x, aí ele coloca lá a variável x, coloca a letra. Esse x, ele pertence aos números naturais. Vamos supor que eu digo que esse x, ele pertence, aos números naturais. E aí você, que lembra a definição dos números naturais, todos os números naturais são os números positivos, ok? Isso quer dizer que o x, ele pode ser 1? Pode ser mais 5? Pode ser menos 3? Não, Então, assim, os números naturais só são os positivos. Então, se você vê uma questão dizendo que o x pertence aos naturais, então x só pode ser 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, ok? Quem é que x não pode ser? Um número negativo, ok? Então, assim, na verdade, o x, ele é um número, sim, ok? Agora, a maioria das vezes, quando aparece nas questões, ele diz que o x pertence a algum conjunto, ou seja, x pode ser vários valores, ok? É como se fosse, o x é um número, mas eu não conheço quem é esse número. E na maioria das questões, ele pede para você descobrir quem é esse valor, ok?
Então, vê só. Vamos voltar para cá. Aqui eu tenho um monômio, certo? Que é x ao quadrado. Lembrando que x pode ser qualquer número aí, ok? Aqui eu tenho um monômio menos 18, é um número negativo. Aqui eu tenho também um monômio, só que agora ele está bem completo, né? Como geralmente aparece. Menos 10 ao cubo b. Lembrando aqui uma coisa muito importante. Sempre que eu tenho números e letras, eu tenho uma operação entre elas. Quer dizer o seguinte, menos 10 multiplicado por a ao cubo, multiplicado por b. Só que não é obrigado a gente colocar esse pontinho aí de multiplicação. E aqui eu também tenho 3x, que também é a mesma coisa que 3 multiplicado por x, ok? E aí, né, para você tirar aí da cabeça que trabalhar com letras é complicado, não é, certo? A diferença é que esse número a gente conhece, menos 18. Mas o x a gente conhece não, porque depende da questão. Às vezes a questão ela diz assim, faça x igual a 2, aí onde tem x você coloca 2. Ou às vezes ele faz como eu disse aqui, ó. Ele diz que esse x pertence a um certo conjunto. Então, se ele diz que x pertence aos naturais, e eu sei que os naturais são todos os números positivos, então x pode ser qualquer um valor, só não pode ser negativo, né? Porque aqui eu estou dizendo que ele pertence aos naturais. E se os naturais são positivos, o x aqui pode ser qualquer positivo. Okay? Mas a questão ela também pode dizer que x só é 3, x é 4, e aí você vai e substitui. Por exemplo, ó, a gente já sabe o que é um monômio, né? São números, são letras, é aquela mistura de letras e números, né? Aqui eu tenho um valor numérico para a gente tirar um pouquinho isso da cabeça, que trabalhar com letras fica complicado, não fica. Vê só, aqui eu tenho uma expressão. Tenho potência, tenho raiz quadrada, tenho aqui um produto, né, que você já sabe quando é número e letra, tem uma multiplicação. E nessa questão, como eu não conheço o valor de A, lembra que A é um termo desconhecido, certo? Eu não sei quem é. Mas a questão, ela está pedindo para você fazer A igual a 4. Ou seja, onde tem A eu vou colocar o quê? 4. E aí o resultado é dito valor numérico. Vamos fazer isso? Vê só. A ao quadrado, certo? Eu vou colocar 4 ao quadrado. Menos 2, olha que eu estou repetindo toda a minha equação. Só que onde tem A eu estou colocando 4. Porque a questão disse que A vale 4. Sobre raiz de 4, ok? Isso aqui a gente pode até resolver depois em outras aulas, quando a gente vê potência, raiz. Mas por enquanto eu quero que você perceba que a letra é apenas um termo desconhecido, que a questão ela vai te dizer qual é esse termo para você poder substituir. Aqui depois a gente pode responder em outras aulas. X é igual a 6. Onde tem x aqui eu vou colocar 6, ó. 6 menos 5 sobre 6 menos 4. E aqui eu acho que dá pra gente resolver porque tem uma aula anterior a essa que eu explico mais ou menos aí números negativos, números positivos, como é que a gente pode trabalhar com eles. 6 menos 5, eu tenho 1, ok? E aqui, ó, 6 menos 4, eu tenho 2. Então, esse 1 sobre 2, eu chamo ele de valor numérico, ok? 1 sobre 2 é o valor numérico desta equação quando x é igual a 6. O valor numérico ele pode mudar? Claro que pode. O valor numérico ele muda se eu mudar também o valor de x. Porque se não for mais 6, eu vou substituir um outro valor. E aí vai se tornar o quê? Uma outra resposta. Certo? Então o valor numérico ele pode mudar sim, dependendo do valor do x que você coloca na questão. Ok? Ó. Agora vamos mais um pouquinho adiante aí sobre grau e semelhança. Como é que eu determino o grau de um monômio? É muito fácil. Olha para esse monômio aqui. Só é você somar os expoentes. Eu tenho 2 e 5, então esse monômio é de grau sétimo. Ele é de sétimo, aí você diz assim, ó, sétimo grau, ok? Esse daqui, ó, qual o grau dele? Lembrar o seguinte aqui, sempre que não aparece nada aqui em cima é porque tem um número 1. Ou seja, existe aqui um expoente, só que ele não é obrigatório aparecer, né? Mas aí você tem que contar com ele também. Então aqui eu tenho o grau o quê? Terceiro grau, ok? Aqui a mesma coisa, ó. Terceiro, você vai somar os expoentes.
Qual seria o grau desse? Lembrando que quando não tem nada, é o número 1. Então, aqui é de segundo grau. Aqui, terceiro. Aqui, terceiro grau, ok? Sexto grau, porque só tem ele mesmo. Aqui, ó, terceiro grau. Aqui, segundo grau. Terceiro. Aí eu pergunto, e aqui? Nem tem a letra, né? A letra, quando eu digo letra, né? É aqui, a mesma coisa que dizer variável. Variável é a mesma coisa que letra. Então, não tem, ok? Então, a gente diz que aqui o número 10, ele não tem grau. Senão você diz assim, é de 0 grau, ok? De 0 grau, certo? Ó. E aí, a gente tem o grau de cada um desses daí. Só é você somar. Outra coisa muito importante, para você não estar chamando de letra e depois pegar o livro e ver o nome incógnita, variável, vamos prestar atenção no seguinte. Vamos supor que eu tenho um monômio aqui 4x, ok? O 4 você pode chamar de coeficiente e o x você pode chamar de variável, ok? Porém, na maioria das vezes, né, quando a gente chama variável, mas quando tá assim, ó, só o x, vocês, você tem uma variável. Mas aí a gente tem aqui um conjunto de coeficiente e variável. Aí eu posso dizer o seguinte também, que o x é a minha parte literal, certo? Parte literal. E aqui eu tenho o coeficiente, certo? E aí vamos tentar, né, descobrir aqui quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Se eu perguntar aqui no primeiro caso, quem é o coeficiente, vocês vão dizer aqui, 6 é o coeficiente. O restante é a parte literal. Cuidado para não dizer que 2 e 5 também é coeficiente, ok? Porque o 2 faz parte do x e o 5 é o expoente do y. Então, aqui é o coeficiente, ok? E isso tudo, ou seja, o x ao quadrado e y à quinta, é chamado de parte literal, ok? 10, coeficiente, x ao quadrado e y, parte literal, ok? Aí você poderia perguntar o seguinte, deixa eu ver uma aqui, que sempre aí o aluno tem dúvidas. E se eu tiver só o número 10? Você diz que o coeficiente, ok, é 10 e não tem parte literal, porque não tem a letra aqui acompanhada, certo? Então, você pode dizer que não tem parte literal. Da mesma forma, se tiver só x ao quadrado, certo? Se tiver só x ao quadrado, você diz que, ó, quem é a parte literal? Então, tem que ter cuidado que muito aluno erra quando apresenta só a letra, assim, né? Ou só o número. Deixa eu colocar até os dois aqui junto, ó. Imagina que eu tenho o número 10, né, e eu tenho x ao quadrado. Se perguntar x ao quadrado, você diz que a parte literal é x ao quadrado, ok? E o coeficiente, você pode dizer que é o número 1. Porque, na verdade, quando não aparece aqui, você pode colocar aqui o número 1, ó, que dá na mesma. Porque lembra que eu disse bem no início que quando eu tenho números e letras, eu tenho um produto entre eles? Então, se eu tenho assim, ó, um x, eu tenho um produto. E 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa, certo? Por isso que 1 não é obrigado você colocar, ok? Aí você diz isso. Quando é o número 10, você diz que o coeficiente é 10, ok? E agora aqui você pode dizer que não tem parte literal, ok? Ok? Não tem parte literal. E daí, nas próximas aulas eu explico mais sobre essa parte de não ter parte literal. Porque assim, só mostrando bem rapidinho aqui, quando eu tenho 10, né, e não mostra a minha parte literal, é porque a parte literal, na verdade, era um valor, né, uma variável qualquer elevada a zero. E aí a gente entra para a definição lá de potência, né, mas aí mais para frente a gente vê. Okay? Mas aqui você pode dizer sim que o coeficiente é 1 e a parte literal é x ao quadrado. E aqui o coeficiente é 10, ok? Ó, e aí voltando aqui, né, a gente tem aqui, vamos supor mais um exemplo aqui, ó, 1 sobre 2
é chamado de coeficiente. Logo, x ao cubo é minha parte literal, ok? Nas próximas aulas, a gente vai ver como é que a gente faz soma e subtração, aqui, ó, misturando os monômios. Okay? Como é que eu somo? Como é que eu subtraio? Como é que eu sei que eu posso somar ou subtrair? Ok? Então, aí aguarda as próximas aulas.